Olá, eu sou Renata Vargas Sinatora, médica ginecologista, e esse é meu terceiro podcast sobre a saúde da mulher. O objetivo é trazer diversos temas para instrumentalizar as mulheres. Eu acredito que com conhecimento a gente pode encontrar estratégias para melhorar nossa saúde física e mental. E o nosso assunto de hoje vem muito a favor disso, que é a preservação da fertilidade. Preservação da fertilidade, planejamento familiar, como a mulher pode se organizar para ela poder ter um futuro reprodutivo da forma como ela quer. E eu tenho como convidado Dr. Cristiano Busso, um convidado ilustre. Cristiano é médico, ginecologista, especialista em reprodução humana, meu mestre até hoje, uma referência que eu tenho em reprodução humana. Você sabe que eu sou sua fã, né, Cristiano? E eu tenho o prazer de ter você aqui hoje. Obrigado pelas palavras, é um prazer estar aqui também, Rê. Então tá bom. Então vamos lá, vamos começar. Bom, Cris, a gente estava conversando antes e eu sempre costumo falar que a preservação da fertilidade, ela entra como um planejamento familiar, algo que o ginecologista deve conversar com as pacientes nas consultas médicas, porque quando a gente pensa em planejamento familiar, a gente pensa em anticoncepcional, em como evitar filho. E acredita que quando parar esse anticoncepcional, essa maternidade vai chegar de uma forma simples, e nem sempre é assim. Como é que você vê isso? O que você falaria da preservação da fertilidade? Eu acho que até hoje o ginecologista cuida da paciente e não prepara ela para o seu planejamento reprodutivo. Tem muito ginecologista que ainda falha nisso e a gente conversa. Eu tenho a oportunidade de formar médicos, ginecologistas em reprodução humana e eu falo sempre lá para os nossos alunos: tem que perder um minuto dentro da consulta de ginecologia para conversar sobre o futuro reprodutivo e o médico não está perdendo esse tempo para falar. Então ele faz lá o Papa Nicolau, o exame das mamas, ultrassom, tá tudo bem, você está saudável, pode ir para casa. Ele perde a oportunidade de passar 3 minutos com a paciente e falar assim: você quer ter filhos? Com que idade você quer ter filhos? Quantos filhos você quer ter? Você é casada? Você está num relacionamento estável? Porque tem perfis e perfis de mulheres. Uma coisa que é verdade, é fato, que nós estamos deixando para engravidar mais tarde. E a mulher tem um reloginho Sim. biológico, a gente já vai falar sobre isso. Então a mulher tem um prazo para poder engravidar. Se ela está com 35, não tem parceiro e ela quer ter 4 filhos, alguma coisa ela tem que começar a fazer. Ou procurar um parceiro, ou pensar em gestação solo, mas não vai dar tempo de arrumar um parceiro e ter os seus 4 filhos com os óvulos dela. E então esse algoritmo o ginecologista tem que construir lá no consultório. Eu não quero ter filhos. Tá bom, você não quer ter filhos, você tem certeza que você não vai mudar de ideia? Não vou mudar de ideia. Então tá bom, não precisa se preocupar com o seu futuro reprodutivo. Agora, eu não sei se eu quero, eu tô pensando em ter, talvez eu não tenha. Eu tô fazendo pós-graduação, só vou começar a pensar nisso depois dos 40. Então cada situação de cada mulher é uma e elas não estão sendo orientadas no consultório. Então, o que a gente vê? Eu vejo, você vê no consultório. Quem chegou com 40, não foi orientada, a qualidade dos óvulos já não está tão boa e a perspectiva reprodutiva dela já é uma perspectiva ruim. Então, precisa, né? Então, se a gente não tá conseguindo falar com o ginecologista, a gente tem que conseguir falar com as mulheres. Sim. Nem pacientes, as mulheres. Que elas pensem no futuro reprodutivo e discutam isso com o médico dela, com a médica dela lá no consultório. Sim. E eu vejo também que algumas mulheres, elas têm até um arrependimento, porque a gente muda muito ao longo da vida. Então, de repente, alguma coisa que eu não quero hoje com 30 anos, eu posso querer diferente com 40 anos, né? E eu costumo dizer que a preservação da fertilidade é um seguro. Todo seguro a gente faz para não utilizar. Sim. Mas se eu precisar, eu sei que eu tenho aqueles óvulos ali. E é isso, o ginecologista, na maioria das vezes, não aborda e precisa abordar mais isso. Você falou dos 35 anos. Qual é a idade que você considera que é a idade ideal para poder fazer esse congelamento de óvulos? Os óvulos. Então vamos falar da reserva ovariana. Diferente do homem que está fazendo o espermatozoide durante virtualmente a vida inteira dele, então ele tem sempre células reprodutivas recém-fabricadas, frescas. A mulher fabrica os óvulos quando ela nasce.
Então, esses óvulos não se renovam mais. Então, os óvulos vão envelhecer junto com a mulher. E, além disso, é um estoque finito. Então, eles vão acabar um dia, que é a menopausa. E é por isso que a mulher tem um tempo reprodutivo diferente do tempo reprodutivo do homem. E a partir dos 35 anos, esses óvulos estão com ela há 35 anos, eles vão ter um desempenho pior. E esse desempenho pior significa engravidar menos, abortar mais, e até quando a gente fala de malformações de origem cromossômica, isso aumenta também. E depois dos 40 anos, isso começa a se intensificar muito. Agora, quando congelar óvulo, se a gente entende que o óvulo envelhece junto com a mulher, quanto antes melhor. A questão é que ninguém com 20 anos está pensando em futuro reprodutivo, tem grana para fazer Sim. isso e quer saber de falar de filho. Então, assim, essa população não é o foco. Agora, Sim. quando vira 30 anos, tem que passar... Começar a ter essa conversa, né? Ter a Tem que consciência começar a ter de essa que consciência, está entender chegando lá isso. o horizonte reprodutivo. Sim, e que a gente vê que ainda existe uma dificuldade nesse entendimento. A paciente acredita que utilizando anticoncepcional ela não está ovulando e com isso ela está economizando óvulo. Acredito que você já tenha ouvido falar nisso, né? E a gente sabe que esses folículos eles vão entrar em atresia de qualquer forma, não é por ela não estar ovulando que ela não vai perder esses folículos, eles vão se perdendo mês a mês, ano a ano. Ela acredita que por ser saudável, não fumar e fazer atividade física e estar muito bem fisicamente, ela tem aí uma chance reprodutiva maior do que uma paciente que não tem esse mesmo estilo de vida, e a gente sabe que não é assim, né? E aí nessa hora eu entendo que muitas vezes a mídia faz um desserviço mesmo para essas mulheres, né? Quando você vê algumas pessoas que não abrem, e tudo bem, elas estão no direito delas de não abrir, de se preservar, mas quando você vê alguém muito mais velho que você engravidando de uma forma natural, você acredita que aquilo é possível também com você. Então, acho que tudo isso vai fazendo com que essa mulher acredite que está tudo bem. Então, essa nossa conversa agora, acho que é bastante importante para poder estar orientando elas, né? Quem vê cara não vê qualidade de óvulos, né? Isso. Porque às vezes a gente pega uma paciente de 42, 43, 45 anos que tá linda, malhada, se alimenta bem, esportista e tal, e a sensação que ela tem, até quem tá olhando ela de fora também, fala, não tem como os óvulos dela não estarem bons. Mas não estão, né? A qualidade do óvulo começa a decair com a idade e não tem como ir contra essa queda de qualidade. E eu falo até para o paciente que a paciente não envelhece. Quem envelhece são os óvulos. Quem envelhece são os óvulos. Porque se eu pegar um óvulo de uma mulher de 20 e transferir numa mulher de 60 que esteja bem, a chance dela de engravidar vai ser exatamente a mesma de uma mulher de 20, né? Mas quando a gente fala de óvulos próprios, precisa ter esse tipo de orientação. E existe um número que seja um número ideal, Cristiano, que você considera, que seja um número perfeito de congelamento desses óvulos? Não tem número perfeito. Quanto mais, melhor. E o que acontece é assim, também tem uma continha. Quanto mais velho o óvulo que a gente está guardando, pior é o desempenho dele. Portanto, você vai precisar de mais óvulos. Só que, de maneira muito cruel, a mulher mais velha tem uma reserva menor. Portanto, para ela conseguir ter mais óvulos, ela vai precisar fazer mais ciclos de tratamento. Então, quando eu guardo óvulos com 28 anos, poucos óvulos vão me dar um desempenho muito bom, ou seja, a chance de sucesso de nascer um bebê daqueles óvulos é muito boa. Se eu guardo óvulos de 40 anos, a chance de nascer um bebê é mais baixa. Para compensar isso, eu preciso guardar mais óvulos. Só que a mulher de 40 anos tem reserva mais baixa. Então, por isso que também deixar para fazer o processo mais tarde, você ainda vai necessitar guardar mais óvulos ainda. Por isso que não tem número mágico. Quanto maior a idade, mais óvulo precisa. A gente fala muito, todo mundo fala muito entre 15 e 20, porque com 15 e 20 a gente faz 2 ciclos de fertilização e 2 ciclos de fertilização daria uma redundância, né? Eu tenho 50%, 60% de chance de engravidar nesse ciclo. Se eu tiver 2 ciclos de 60% de chance, eu virtualmente garanto uma gravidez. O que não é real, né? Então, guardar antes é bom porque você precisa guardar menos óvulos. Mas eu acho que guardar menos do que 15 óvulos também você está começando a restringir suas chances. Mas cada uma sabe o que quer. Nessa decisão entra um monte de outras coisas, né? Eu tive uma paciente que ia ser mãe solo. Ia ser mãe solo depois dos 40. Então, ela não estava guardando para não usar. Ela estava guardando para usar. É diferente.
Então, aquela moça de 30 que ainda nem tem parceiro, não sabe se vai ter filho, ela guarda os óvulos, depois ela vai lá, encontra o parceiro, vai ter filho e não precisou dos óvulos. Agora, essa moça que ia engravidar mais tarde, ela sabia, estava com 39 anos, ia engravidar com seus 40 e poucos por questões profissionais, e ela ia ser mãe solo. Então, e ela tinha 39, então esses óvulos também já não estavam na melhor qualidade. E aí a gente conversou, ela falou assim, você acha 30? Eu falei, 30 acho bom. Então ela falou, então vamos até 30. E aí precisou fazer 4 ciclos para chegar nos 30 óvulos, mas ela não parou enquanto não fez 30, porque ela tinha certeza que ela ia precisar e ela não quer abrir mão da maternidade genética, né? Porque a alternativa a não usar os próprios óvulos é usar o óvulo doado. Mas ela, então assim, quantos óvulos guardar depende do caso. Nesse caso, precisa guardar 30, porque ela queria ter mais que um filho, depois dos 40 e mãe solo, ou seja, ia precisar de tratamento. Eu lembro de uma frase que você falou uma vez, que você disse assim, que óvulo é que nem euro. Nem dólar, mas podemos usar euro colocar também. euro é melhor, né? Quanto mais, melhor. Isso. E você tinha falado antes dos 20 anos, Cristiano, quando você falou dessa mulher que ainda não tinha, né? Não pensava nisso, não pensava na questão, não tinha condição financeira para fazer o tratamento. Elas ficam bastante assustadas com o que elas têm que pagar em relação à manutenção. Algumas acreditam que, nossa, mas eu vou ter que pagar uma fortuna por mês para manter esses óvulos congelados. E a gente sabe que não é isso, né? Eu não sei de onde elas tiraram esse tipo de informação, mas isso se perpetua. E eu recebo sempre gente me perguntando sobre essa mensalidade, que não é uma mensalidade, que ela teria que custear e que talvez fosse isso que ficasse muito pesado. Quanto que gira, eu sei que isso depende de clínica para clínica, mas mais ou menos um tratamento de preservação da fertilidade. Os tratamentos variam muito, mas eu acho que um ciclo de tratamento, pensando em São Paulo, interior, ou seja, uma média, deve gastar ao redor de R$15.000. E algumas clínicas mais caras, outras mais baratas, mas nada vai variar muito além disso. E a manutenção, cada clínica também tem sua política, mas eu acredito que alguma coisa entre R$1.000 e R$1.500 por ano. Por ano, exatamente. É isso que eu acredito que deve ser uma média das clínicas. E elas acreditam que isso é mensal, então elas acabam achando que é inviável, e não é. Se a gente for olhar, é o preço quase de uma cirurgia plástica, né? Que elas acabam realizando. É que eu acho que a moça novinha, 20 anos, não é só grana, porque porque é o pai que vai pagar. Sim. A de 20 anos ainda não está com dinheiro para isso. Mas a questão não é talvez hora de confrontá-la com a maternidade. Sim, não, né? sim. Porque é porque eu usei o exemplo que você falou disso. da questão financeira, que algumas com 30, 35 anos ainda acreditam que é um tratamento muito caro e que está fora do alcance dela. É claro que é um tratamento caro ainda, né? Ainda é um tratamento que, para a nossa população, ainda está muito além. 4 Botox paga isso. Mas não é todo mundo que faz Botox, né? Mas não é todo mundo que tem condição. Outra pergunta que algumas me fazem é, se eu não quiser, eu posso descartar esses óvulos? Né? Então, a orientação que a gente dá para elas é que sim, elas podem descartar, elas podem doar esses óvulos. O óvulo é uma célula. E é uma célula que a gente joga fora todo mês. Então, elas podem descartar ou então doar da forma como elas acharem melhor. Você encontra algumas pacientes preocupadas com isso, com se elas não forem utilizar? Não, né? Não. Uma preocupação, às vezes, assim, onde vai ficar esses óvulos, quem cuida deles, como é que eu sei que eles estão sendo bem cuidados? Essa é uma preocupação, mas os óvulos ficam num banco de óvulos que tem que ter uma certificação super sofisticada da vigilância sanitária, então não vejo como uma preocupação que elas importante, né? Para quem está do lado de cá, a gente sabe que é tudo muito seguro. Doar tem uma questão, né? Tem que obedecer a uma série de regras para poder doar. Então, não é todo mundo, não quero mais meus óvulos, doa aí. Não é tão simples assim. Sim. Então, nem todas são elegíveis para doação. Mas o descarte é só ir à clínica onde ela guardou os óvulos, assinar a documentação autorizando o descarte é feito. A gente está falando muito da FIV social. Mas existe, da preservação da fertilidade social. Mas existe a preservação da fertilidade oncológica. Né? E aí você quer falar um pouquinho sobre isso? Não só a oncológica, né? Eu estava falando, inclusive, quando a gente está falando das meninas de 20 anos,
Tem 20 anos, não é hora de confrontá-la com a maternidade ainda, né? Mas, por exemplo, uma menina de 20 anos ou 20 e poucos anos diagnosticada com endometriose grave, é hora de confrontá-la com a maternidade, sim, porque se ela tem uma endometriose grave com 20 anos, quando ela chegar com 30 e tantos, ela vai ter uma endometriose mais grave ainda, e isso pode prejudicar a chance dela ter filho. Então, e ela provavelmente vai precisar ser operada em algum momento. Então, tem que conversar sobre preservação dela. Qualquer tratamento, inclusive os oncológicos, né, um tratamento para câncer, qualquer tratamento que vai prejudicar a reserva ovariana, essa mulher tem que ser orientada em relação à fertilidade futura, porque isso vai prejudicar a fertilidade. O câncer mais comum em mulher em idade fértil é câncer de mama. A gente tem um monte de mulheres que são diagnosticadas por ano com câncer de mama. O câncer de mama, felizmente, é diagnosticado precocemente na maioria das vezes, e felizmente 95% de chance de cura se diagnosticado precocemente. Só que o tratamento para chegar a esse 95% de cura é a quimioterapia. E a quimioterapia prejudica muito a reserva ovariana. A mulher vai sair com menos reserva do que ela entrou, sem dúvida. Então, todas as pacientes com câncer que têm desejo reprodutivo futuro têm que ser orientadas, oferecido. Nem todas querem, né? Mas tem que ser oferecido e conversado sobre o impacto que o tratamento de câncer vai ter na fertilidade dela. Sim, muito bem lembrado. Você falou da endometriose, os teratomas, né? As pacientes que fazem cirurgia de cistodermose, enfim. As cirurgias ovarianas, de uma forma geral, essas pacientes devem ser antes orientadas sobre a questão reprodutiva delas. Elas têm também um pouco de insegurança sobre o tempo. Quando eu converso com elas e digo que o estímulo dura em torno de 8 a 12 dias, elas tinham uma ideia que aquilo duraria meses tratando, né? E não é assim. Como é que seria esse tratamento dela entrar no consultório, começar a fazer o estímulo e esse estímulo ir até o final? A dinâmica hoje é muito, muito rápida, né? A paciente passa numa consulta, a gente conversa, eu converso uma horinha sobre tudo isso que a gente está falando aqui hoje e sobre, obviamente, o caso dela especificamente, né? Fala um pouco mais sobre... Porque cada caso tem como eu falei, tem perfis diferentes de mulheres vindo para preservar, então a abordagem às vezes é diferente, mas é uma consulta de uma hora, vai fazer os exames, que são exames de sangue, e volta para começar o tratamento. O tratamento começa na menstruação e demora 8 a 10 dias. E hoje a gente tem, não são todas as pacientes são elegíveis, mas a gente tem gonadotrofina de depósito, remédio para estimular o ovário de depósito. O paciente toma uma injeção só, depois vai tomar mais uma lá no final, e assim, com 2, 3 injeções resolve o problema. Então, não é um tratamento doloroso, não é um tratamento sofrido, não é um tratamento ruim. Todo mundo fala sobre, mas eu vou engordar, vai mudar minha pele, vai mudar meu cabelo. Sim. Não acontece nada disso. Tem pacientes que têm mais sensibilidade, uma flutuação de humor, mas eu acho super raro. Uma ou outra refere, olha, durante o tratamento fiquei... Mas todo mundo que está fazendo um tratamento não está se divertindo, né? Ninguém está fazendo um tratamento se divertindo. Sim. Então, assim, para cada uma isso tem uma carga diferente. Mas em si, é um tratamento muito tranquilo. Não tem que mudar rápido, não tem que mudar hábitos praticamente, né? Ou seja, a questão atividade sexual, atividade física, alimentação praticamente normal durante todo o processo, chegando lá perto de colher... Inclusive o trabalho, né? Ela pode continuar trabalhando normalmente, fazendo as atividades diárias. Então, no dia de colher óvulo, lá, período em volta de colher óvulo, vai ter alguns cuidados diferentes, mas de resto ela vai fazer a vida dela normal. Então, é muito tranquilo o processo. E essa perda, quando eu acabo congelando esses óvulos, então eu congelo óvulos que estão no estágio de M2, né, que é para elas poderem entender o óvulo maduro, é o óvulo que consegue receber espermatozoides. Na hora que eu faço a desvitrificação desses óvulos, eu tenho uma perda muito grande? É até 10%. O problema é que é até 10% dos óvulos. Não é os 10%. Então, de 1.000 óvulos congelados, eu perco, sei lá, 5%. Só que tem mulheres, isso é uma média, então tem mulheres que vão ter uma perda maior e uma perda menor. E só vamos saber quando a gente descongelar os óvulos. Tá? Não costuma ser grande, mas ela tem que entrar na nossa conta quando a gente vai congelar o número de óvulos. Então, quando eu quero congelar 15 óvulos, para que tanto óvulo? Porque nem todo óvulo sobrevive ao congelamento.
Dos que sobrevivem, nem todo óvulo vira embrião. Dos que viram embrião, nem todo embrião tem boa qualidade. Perfeito. E dos embriões implantados para o útero, nem todo embrião engravida. Sim. Então você vai ter um funil muito grande. Então, por que 15 óvulos se eu não quero 15 filhos? Porque a gente está pensando em todas as etapas de perda e o descongelamento é uma das etapas de perda. Sim. Então tem que entrar na nossa conta. Ah, vai perder? Vai. Por isso que eu quero mais óvulos. E nem todo mundo que engravida chega ao final da gravidez, Exato. né? A gente não pode esquecer que o número de abortamento, independente de ser por fertilização in vitro ou não, ele gira em torno, dependendo da idade da paciente, de 15% até 25%. Então é um número muito alto. Por isso que a gente, quando a gente fala de taxa de gravidez, na verdade a gente tem que falar de taxa de bebê em casa. Então a gente tem que já computar as perdas gestacionais para poder falar um número real para a paciente, porque a paciente ela não quer um teste de gravidez positivo, ela quer um neném no colo. Sim. Então, quando a gente vai falar chance, as taxas na minha clínica são tantos, as taxas de bebê no colo é tanto, de descontar dos abortos. Então, a gente fala 50%, 60%, 70%, isso é taxa de gravidez. Descontados os abortos, isso vai sempre para um pouco abaixo de 50%. E a paciente precisa saber as reais chances dela quando ela for descongelar esses óvulos. Mas também é difícil de estabelecer pelo seguinte, nós não sabemos como vai estar o útero dela lá, quando ela for fazer o tratamento, como vai ser o sêmen do eventual parceiro dela. Sim. Então a gente está fixando uma variável que é a idade dos óvulos, mas tem outras variáveis que a gente não sabe como serão no momento que ela descongelar. Isso mesmo, a gente não pensa no fator masculino, né? E no útero também. Voltando um pouquinho na preservação da fertilidade oncológica que a gente tinha falado, isso já está bem documentado que o tratamento de preservação da fertilidade não vai piorar o prognóstico dela, né, no tratamento oncológico da grande maioria das vezes. E isso pode ser uma conversa que a gente pode ter com um oncologista. Uma pergunta que as pacientes fazem é assim, eu vou tomar hormônio e não vai aumentar meu risco de câncer? Eu falo, não, eu pego a paciente com câncer e dou esse hormônio para ela. A paciente com câncer, antes de ter feito a quimioterapia, ela vem, faz o congelamento dos óvulos e depois ela vai fazer o congelamento. Então, já faz mais de 40 anos que a gente usa esse tipo de hormônio para estimular o ovário. Já tem cortes muito grandes de pacientes estudadas para ver se aumentou a chance de câncer nessa população e não aumenta. E tem cortes estudadas de pessoas com câncer que fizeram a preservação e que também não aumentou. Então, é um processo bastante seguro. A maioria dos oncologistas já estão no barco, mas ainda tem oncologista resistente. Sim. Né? Então, se necessário a gente fazer essa ponte com o oncologista, a paciente puxar, o oncologista por um braço puxar a gente pelo outro para a gente conversar, deve ser feito. A gente está à disposição, né? Porque eu ainda escuto de alguns oncologistas, mas o prognóstico pode ser reservado, ou essa paciente ela pode não sobreviver, ou ela pode ter dificuldade para poder cuidar dessa criança pelos tratamentos que ela pode ter que fazer no futuro. Isso é muito ruim, a paciente tem a chance de tentar. E uma das questões de você congelar os óvulos dela é que você está dando para ela a segurança de que ela vai sair lá do outro lado. Né? Então você fala assim, não vou congelar seus óvulos, né? É mais uma ferramenta de esperança. A gente teve um caso na Santa Casa, quando eu era lá da Santa Casa de São Paulo, de uma paciente, uma moça de 20 e poucos anos com câncer de colo super agressivo. E não queriam que ela congelasse os óvulos, porque o prognóstico dela era muito ruim. A chance dela morrer desse câncer era muito grande. E aí a Santa Casa tem recursos limitados. Então, se eu fizer para ela o congelamento, eu não vou poder fazer para outra que está na fila. E aí nós fizemos uma reunião entre todos, inclusive com a oncologia, e optamos por congelar os óvulos dela. Né? E ela faleceu depois do tratamento, mas ela ficou super feliz que ela pôde fazer isso. De alguma maneira deu uma esperança para ela. A gente não tem controle do que vai acontecer depois. Sim. Então, a gente não tem controle sobre a vida de ninguém, né? Mesmo que o prognóstico seja reservado, se ela manifestar esse desejo, isso de alguma maneira tem que ser oferecido. Ninguém pode falar, não, vamos primeiro ver se você vai viver para depois ver o que a gente faz. Isso não é uma abordagem, eu imagino, adequada dentro de um consultório de oncologia. Sim. É que eu acho que as pacientes, elas estão com um sofrimento tão grande em relação a tudo que elas estão passando, elas ainda têm tanta incompreensão do que o tratamento quimioterápico pode fazer com o ovário dela, que ela só vai pensar nisso depois. E eu escuto frequentemente, Renata, eu não fui orientada em momento nenhum que o desfecho seria esse.
né? Então, talvez do mesmo jeito que a gente estava conversando sobre chegar para a paciente entender o que seria a preservação da fertilidade, a paciente também entender o que é a preservação oncológica para ela fazer esse tipo de solicitação, Sim. né? Ela entender que isso é possível e que o tratamento de quimioterapia, na grande maioria das vezes, é gonadotóxico, quer dizer, ele vai ter uma destruição dos ovários dela. E acho que o mais importante é que ela vai sair dessa bem, né? Porque a palavra câncer as pessoas ficam apavoradas. E câncer, pelo menos falando mais do de mama, que é o mais frequente em mulher em idade fértil, hoje ele é diagnosticado de maneira muito precoce e o tratamento tem taxa de sobrevivência de mais de 95%. Sim. Então, assim, vai sair bem, vai passar por momentos difíceis na vida, fazer uma químio, etc. Mas o tratamento do câncer não é tão longo e ela vai sair bem. A chance dela sair bem é muito, muito alta. Então, ela tem que... Então, a gente não está mais pensando em cura, porque a cura tá aí. A gente sabe que cura. A gente está pensando em qualidade de vida pós-câncer. E qualidade de vida pós-câncer passa por ela a maternidade. Perfeito. Bom, Cristiane, então acho que dessa nossa conversa teria algumas coisas que eu queria fixar para as pacientes, que o tratamento que ela faz de estímulo, isso não gasta os óvulos dela. O uso do anticoncepcional não economiza óvulos. De que o congelamento desses óvulos é para ela pensar no futuro reprodutivo dela, quer dizer, ela está congelando o potencial reprodutivo dela de hoje, que sempre vai ser melhor do que o de amanhã. E isso a gente imagina que a idade melhor para isso, quando a gente está falando de uma preservação social, quer dizer, não de uma paciente que tem alguma patologia ovariana ou que tenha, seja uma paciente oncológica, seria por volta dos 33 a 35 anos. Algo que talvez a gente precise lembrar que a idade da menopausa da mãe às vezes tem um impacto sobre a idade da menopausa da filha. Tem que acender uma luzinha amarela se ela sabe que a mãe menopausou com 40. Eu teve uma menopausa com 35 anos, 38 anos, porque aí a gente está falando de 33 a 35 anos, mas uma paciente que teve uma mãe com menopausa aos 38 anos, ela vai ter que pensar nisso, infelizmente, aos 20 e poucos, né? Sim. Então, talvez ela tenha que pensar isso mais precocemente. Que o tratamento é um tratamento curto, é um tratamento rápido, leva em torno de 8 a 12 dias. E mais alguma coisa que você gostaria de falar para essas mulheres? Fazer o antimileriano, para quem tem desejo reprodutivo, quem acha que quer engravidar algum dia, fazer o antimileriano, porque o antimileriano é um marcador de reserva, fala quanto que ela tem guardado de óvulo ainda lá no ovário. Se o antimileriano não tiver tão bom, passar com um especialista em reprodução para receber um aconselhamento do que fazer com esse antimileriano. E assim, a maneira melhor de engravidar é em casa e até os 30. Essa é importante, não está na mão da medicina. Guardar óvulos vai guardar uma chance, mas não vai guardar um bebê. Não vai guardar um bebê, então, importante. O problema é que nem todos nós vamos conseguir isso, né? Por causa dos nossos planos de vida são outros, mas a questão, chance, melhor coisa, melhor chance seria em casa até os 30. Isso é uma recomendação da Sociedade Europeia de Reprodução, falando no guideline sobre congelamento. O congelamento é ótimo, as chances são boas, parece que os óvulos podem ficar guardados por tempo indefinido, é uma nova fase de libertação da mulher, porque ela não fica mais presa à idade para poder decidir quando ela quer engravidar. É tudo muito lindo, mas ainda a melhor maneira de engravidar é em casa e antes dos 30. Não havendo possibilidade disso, tem que considerar com carinho guardar seus óvulos se o seu desejo materno, né, de ser mãe é muito importante. Você falou do antimileriano. Então, hoje a gente sabe que o antimileriano é o melhor preditor da reserva ovariana. Mas ele não fala se a paciente pode ou não engravidar, né? Acho que isso é importante a gente falar. Ele fala a respeito da longevidade do aparelho reprodutor da mulher. Então, eu posso ter um antimileriano extremamente baixo, enquanto eu estiver ovulando, se eu tiver uma boa qualidade ocitária, eu consigo engravidar em casa sem problema nenhum, sem dificuldade nenhuma. E o que você consideraria um número de antimileriano? Estou pegando você de saia justa agora, né? Que seria assim, acender aquela luzinha de eu preciso procurar.
Depende um pouco da idade. Sim. Também é uma curva com a idade. Se uma paciente com 30 anos, com antimileriano abaixo de 2, eu fico preocupado. Acima de 2 a gente acha que é tudo bom, né? Uhum. Mas uma paciente com 28 anos, antimileriano de 2, eu não acho tudo muito bom, não. Né? Já está começando a entrar no laranja, ou no sinal amarelo. Sinal vermelho é abaixo de 1. Abaixo de 1 antimileriano bastante ruim. Entre 1 e 2 é um sinal amarelo avermelhando, laranjando. E acima de 2 é mais tranquilo. Mas isso a grosso modo, você tem que contextualizar. Uma paciente com antimileriano de 1,5 e 42 anos, tá ótimo. Uma paciente com antimileriano de 1,5 com 28 anos, tem que ficar preocupada. Sim. Então, tem desejo reprodutivo, faz sentido fazer um antimileriano e discutir o resultado com o seu ginecologista, ou se o resultado não for bom, discutir com um especialista em reprodução. Sim. E o que você disse agora é assim, uma coisa é a quantidade e a outra é a qualidade. Uma mulher com antimileriano de 1 e pouco, 42 anos, é ótimo, ela tem muita quantidade, mas a qualidade a gente já sabe que é uma qualidade ruim. Né? O marcador de qualidade é idade. É a idade. E o marcador de quantidade é antimileriano. E essas coisas não se misturam. Né? Ou seja, 44 anos com antimileriano altíssimo são óvulos de qualidade muito, muito baixa, com prognóstico ruim. E o contrário também é verdadeiro. Uma paciente com 28 anos com antimileriano ruim, ela é super fértil. Ou ela pode ser super fértil, mas a reserva dela está baixa. Dependendo de qual que é o planejamento reprodutivo dela, ela tem que se preparar para congelar o óvulo. Perfeito. Bom, Cristiano, eu queria te agradecer muito você estar aqui para a gente conversar sobre a preservação da fertilidade. Mas eu queria conversar com vocês que o Dr. Cristiano Busso, ele foi meu professor, né? Por isso que eu chamei ele de mestre. Eu considero meu mestre até hoje. Tudo que eu sei de reprodução assistida, eu devo a ele. É uma pessoa extremamente generosa. E foi com ele, foi através da nossa conversa que a FIV Marília surgiu. Então, isso foi em 2016, né, Cris? Vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre como surgiu, como apareceu a FIV Marília. Em 2016, você tinha acabado de chegar da África, onde o Dr. Cristiano montou o primeiro serviço de reprodução assistida, lá, nesse país, em Angola, isso. E aí ele veio e ele fez uma pesquisa de mercado. Você vai me corrigindo, tá? Se eu estiver errado, porque eu vou falando de você, né? As conversas, na verdade, o embriãozinho foi lá quando você fez a pós-graduação. É verdade. Que tudo surgiu sobre a gente montar um centro em Marília, uma cidade super pujante, com 2 faculdades de medicina. Exatamente, em 2012, isso. Um polo, né, regional que atrai pacientes de toda a região e não tinha nenhum centro de reprodução. Isso e a gente já conversou lá em 2012 quando você fez a pós-graduação com a gente. É isso mesmo. Em 2012, eu fui aluno do Dr. Cristiano porque ele é professor, eu não falei. Ele é professor da pós-graduação da Santa Casa, de São Paulo, de reprodução. Em 2012, eu fui para São Paulo para fazer a pós. E eu fui... eu não imaginava trabalhar com reprodução na época, né? Eu fui porque eu gostaria de entender mais sobre infertilidade para ajudar as pacientes. Eu sentia que o que eu tinha aprendido na faculdade era muito carente. Não me dava o embasamento que eu precisava para poder conduzir aquelas pacientes e ajudar aquelas pacientes. E não tinha ninguém em Marília, né? Para você poder Marília, para eu poder discutir, para poder encaminhar, enfim. Então, eu fui para lá, para poder no Projeto Alfa. Para quem faz a coordenação do Projeto Alfa é o Dr. Newton Busso, que é o pai do Dr. Cristiano. E aí eu comecei a pós, e no final da pós-graduação, a gente teve uma reunião sobre trazer um serviço para Marília, mas você estava indo para a África, né, na época. E aí acabou não dando certo. E em 2016 foi quando você retornou, você percebeu que a região ainda não tinha um serviço de reprodução. E aí a gente voltou a falar sobre isso, né? Então os atendimentos, eles começaram aqui em Marília, e as pacientes faziam a punção e a transferência em São Paulo. E foi crescendo. Nós nos reunimos com alguns médicos da cidade, que nesse momento foram extremamente importantes, eram pessoas que tinham uma visão muito positiva sobre o tratamento, eram pessoas que tinham um nome forte na cidade, bem conceituados na cidade, que acreditavam no trabalho. Nós nos reunimos com essas pessoas, com esses profissionais, e aí nasceu a FIV em 2018. É isso?
2018, primeiro e no primeiro bebê acho que nasceu em 2018 também, Nasceu em né? 2018, nasceu em dezembro de 2018. Isso É, mesmo, foi o primeiro foi uma bebê. coisa muito bacana, que de alguma maneira, ainda aqui no nosso, né, aqui na região, pequenininhos, mas a Sim, gente foi pioneiro, né? Trouxe para sim, cá, tivemos a primeira gravidez por fertilização in vitro da cidade, da região, então foi super bacana mesmo. bacana. E a gente, Marília, apesar de ser uma cidade menor, compreende aí 1 milhão de habitantes, Sim, né? A gente tem uma região muito grande. Existem, claro, outras clínicas quando a gente pensa nesse 1 milhão de habitantes, mas nós estamos aqui há 6 anos, fez agora. Então, é isso aí. isso. Quero agradecer a você mais uma vez, viu? É um Obrigada. prazer.